Isso é inclusive interessante nos processos de materialização. Quando nós estudamos isso nas obras de André Luiz, ele relata que os médiuns que estão doando fluido vital, ectoplasma, para a materialização, muitas vezes a materialização acontece do próprio perispírito do médium. Ele está na câmara, isolado, no escuro, e a quantidade de ectoplasma que foi exteriorizada do seu corpo é utilizada, naquele caso específico, para plasmagem do próprio perispírito. Então, o que acontece é que as pessoas que estão na reunião enxergam a duplicata do próprio médium andando. Por isso que nas reuniões de materialização, quando elas aconteciam de forma bastante repetida há décadas atrás, o médium era amarrado. Ele era amarrado na cadeira, ele era preso numa jaula. Eles fechavam tudo. Não tinha como o cara sair dali. Porque às vezes as pessoas que estavam na reunião viam o próprio médium andando. Falavam, não, o cara saiu de lá. A hora que apagou a lâmpada, ele saiu de lá e veio aqui, veio falar com a gente. Mas ele está amarrado, com cinta, com cadeado, então faziam com algema, com tudo aquilo que eles podiam fazer para as pessoas verem antes, eles faziam. Agora, André Luiz conta que seja quando a materialização é do próprio perispírito, seja quando o médium exteriorizou o ectoplasma, e esse ectoplasma foi usado para materializar um outro espírito, qualquer ato violento ou agressivo contra a matéria plasmada repercute no médium que está lá. Se você der uma paulada na forma, quem vai sentir o impacto é o médium, o corpo do médium. Por isso é um trabalho bastante sério e que deve ser feito com todas as cautelas, no sentido de evitar esses caras muito curiosos que acham que vão lá para desmascarar essas bobagens, eu vou fazer o que me der na vontade de fazer. Porque essas pessoas, às vezes, elas põem em risco a vida do médium. É um trabalho muito sério para ser feito só para atender a curiosidade de gente que não quer aprender nada, só quer os 5 minutos de participar para ver como é que é. Para você ter uma ideia, então, de que mesmo não sendo uma ação mecânica que atinge o corpo, mas atingindo aquela forma que está vinculada ao corpo, o corpo sente o impacto. Na reunião de materialização, isso é muito, muito sério. Tanto que, às vezes, os espíritos, eles permitem que os que estão na reunião toquem na forma materializada. Às vezes, o espírito se aproxima da pessoa e estende a mão para cumprimentar. Então a pessoa pega na mão do espírito e sente que ele tem temperatura, que ele tem robustez, volume. Como se ele estivesse pegando na mão de uma pessoa viva. Apesar de estar visualizando uma imagem um pouco assim esbranquiçada, própria da manifestação ectoplásmica. Mas isso só acontece quando o espírito quer. Não quando quem está lá, eu vou dar um abraço de você. Porque isso compromete, se não houver um isolamento adequado da figura do médium que está doando, isso compromete este trabalho, o equilíbrio do corpo físico do médium. Tanto que os espíritos também nos explicam que todo o ectoplasma que não foi gasto no fenômeno da materialização, assim que termina a materialização, ele é devolvido ao corpo biológico. Mas mesmo com esta devolução, geralmente é comum o médium que no processo ectoplásmico está se doando, ele perca 1,5 kg, 2 quilos por sessão.
Isso é melhor que lipoaspiração. Vocês já estavam pensando nisso, né? É só se candidatar a ser médio de doação de ectoplasma, você vai ficar magrinho. Pelo menos durante o transe você vai perder uma quantidade biológica de massa que foi convertida nesta exteriorização. Então, você observa que todas essas potencialidades estão vinculadas não a uma captação biológica, mecânica, fisiológica, mas é uma captação de uma outra dimensão, que às vezes é até mais rica